Fala galera, sejam bem-vindos de volta e hoje a gente vai sair um pouquinho da agenda para falar do NFL Draft. Draft é um evento onde times da NFL escolhem jogadores da liga universitária para jogar na liga profissional. Ele aconteceu semana passada e acontece anualmente, e é uma forma de fazer com que a NFL seja mais equilibrada todos os anos. O draft tem 7 rounds de 32 escolhas cada, uma por time. A ordem das escolhas é a ordem invertida das colocações da temporada anterior. Por exemplo, na última temporada o Tennessee Titans ficou em último com 3 vitórias e 13 derrotas. Então esse ano eles tiveram direito à primeira escolha. Já o Denver Broncos, campeão do Super Bowl, escolhe por último em cada round. Mas se você viu ou acompanhou um pouco do draft, você sabe que o Tennessee Titans não foi o primeiro a escolher e o Denver Broncos também não foi o último. Isso é porque cada time pode trocar com outros times suas escolhas por outras escolhas, outros jogadores ou até mesmo uma combinação dos dois. Por exemplo, o Tennessee Titans deu a primeira escolha do primeiro round de 2016 para os Los Angeles Rams, mas em troca receberam uma escolha no primeiro round desse ano, 2 escolhas no segundo round desse ano, uma escolha no terceiro round desse ano, uma escolha no primeiro round do ano que vem e uma escolha no terceiro round do ano que vem. Ou seja, os Los Angeles Rams trocaram uma escolha por 6. Então vamos falar um pouco dos acontecimentos e escolhas que aconteceram esse ano no draft. Com a primeira escolha do draft de 2016, os Los Angeles Rams escolheram Jared Goff, que é quarterback da University of California. Na minha humilde opinião, foi uma escolha bem arriscada. Por mais que ele seja um jogador talentoso, ele jogou num time que nunca chegou muito longe nas competições de college. Além disso, ele é um pouco mais leve, um pouco mais fraco que os quarterbacks da NFL. Isso é preocupante porque os defensores na NFL são muito mais fortes e muito mais agressivos que no college, então qualquer tackle que ele levar pode levar a uma contusão séria. Mas os Los Angeles Rams estavam mesmo precisando de um quarterback, então eu acho que ele não vai ser um fracasso. Vamos acompanhar. Com a segunda escolha do draft de 2016, os Philadelphia Eagles escolheram Carson Wentz, quarterback da North Dakota State University. Essa é uma das escolhas que eu mais discordei do draft desse ano. A universidade que o Carson Wentz joga é da segunda divisão da liga do college. Isso me preocupa porque o jogador nunca jogou contra uma defesa boa realmente, uma defesa de primeira divisão. É como se um goleiro da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de repente jogasse contra o ataque do Barcelona. Agora ele vai ter que jogar contra monstros da defesa da NFL e eu não sei se ele está preparado para isso ainda. É claro que eu torço para que ele dê certo porque eu adoro uma história de algo que não deveria funcionar, mas no final funciona. Só não sei se vai acontecer, mas vamos ficar de olho. A gente vai pular a terceira e quarta escolhas por agora, porque a gente vai falar delas daqui a pouco. Vamos para a 13ª escolha do draft. Os Miami Dolphins escolheram Laremy Tunsil, offensive tackle, que é uma das posições da linha ofensiva, de Ole Miss University. Nesse caso eu concordo com a escolha, eu acho que os Dolphins precisavam mesmo de um offensive tackle para proteger o quarterback Ryan Tannehill, que é bom, mas precisa dessa proteção extra para poder jogar melhor. Mas eu tô falando dessa escolha porque minutos antes do draft, a conta do Laremy Tunsil no Twitter foi hackeada e postaram uma foto dele fumando maconha. Isso mostra o quanto as redes sociais podem afetar a vida de alguém. Os especialistas da ESPN e da NFL estavam botando o Laremy Tunsil dentro do top 10, mas depois dessa foto ele foi caindo de posição e eu fiquei até um pouco surpreso de ser só até a 13ª. Ele corria um grande risco de não ser nem escolhido no primeiro round. Lembra que eu falei que os Denver Broncos não escolheram por último esse ano? Isso é porque em anos passados tiveram trocas e eles acabaram com a 26ª escolha no draft de 2016. Se você não sabe, o quarterback dos Broncos esse ano, depois de ganhar o Super Bowl, se aposentou. O nome dele é Peyton Manning e ele é uma lenda do futebol americano aqui nos Estados Unidos. Então os Broncos estavam procurando um substituto e eles acabaram escolhendo o quarterback de Memphis, chamado Paxton Lynch. Eu achei uma boa escolha porque o time dos Broncos está completo, é um campeão de Super Bowl e falta só realmente botar alguém no lugar do Peyton e eu acho que o Paxton Lynch vai fazer um bom trabalho. Mas então por que a gente pulou a terceira e quarta escolhas? Porque agora a gente vai falar de como Ohio State arrasou no draft desse ano. Dos primeiros 20 jogadores escolhidos, 5 saíram de Ohio State e é só a segunda vez na história que 5 dos primeiros 20 saem da mesma universidade. Foram eles Joey Bosa, defensive end, escolhido em terceiro, Ezekiel Elliott, running back, escolhido em quarto, Eli Apple, cornerback, escolhido em 10º, Taylor Decker, offensive tackle, escolhido em 16º, e Darrell Lee, linebacker, em 20º. E esses jogadores foram respectivamente para o San Diego Chargers, Dallas Cowboys, New York Giants, Detroit Lions e New York Jets. Eu acho que todos os times acertaram nas escolhas, e não só porque eu estudo aqui, mas realmente porque eu acho que todos os times estavam precisando de jogadores dessas posições que eles escolheram. O único que me surpreendeu um pouco foi o Eli Apple em 10º.
Eu achava que ele ia ser escolhido cedo, mas talvez não tanto. O Joey Bosa talvez fosse o melhor jogador do draft, mas não foi escolhido nem em primeiro e nem em segundo, porque os times acima precisavam de quarterbacks. E o Ezekiel Elliott é um monstro na posição de running back. Ele é um dos principais responsáveis pelo título conquistado por Ohio State em 2014. Então é isso. Eu sei que eu falei de poucas escolhas, mas são 253, então não tem como eu falar de todas. Se você quer saber sobre alguma escolha específica que eu não falei aqui, pode comentar aqui embaixo que eu tento responder o mais rápido possível. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui e não se esquece de se inscrever para não perder nada. Curte também a minha página no Facebook para mais detalhes sobre tudo que eu falei aqui hoje. Domingo então eu volto para começar a falar da defesa. Até lá. Valeu!